Olá, eu fui convidada então a falar um pouco sobre a luz dourada na minha vida. E eu queria começar com uma pequena história, assim, para vocês entenderem o contexto que eu estava. Em 2015, eu fui surpreendida com a aposentadoria. Eu vinha numa batida bem forte de trabalho, né, enfim, com consultoria, com a parte de treinamentos e tal. E essa definição da aposentadoria me colocou muitas dúvidas, trouxe muitas dúvidas e incertezas sobre o futuro. Eu entendi naquele momento que um ciclo estava se encerrando, né? Um ciclo produtivo de trabalho, e outro ciclo estava iniciando, e que esse novo ciclo era algo que eu não conhecia, e isso me deixava bastante ansiosa, né? Em dúvida, com medo, né, do que viria. E nesse momento, então, eu comecei a pensar em, mesmo trabalhando, diminuindo o meu ritmo de trabalho, que eu vinha realizando, eu acabei, então, fazendo uma transição com terapias integrativas. E eu comecei a trabalhar com isso também. E em 2017, então, eu recebi o convite da Luz Dourada, para fazer parte da Luz Dourada. E mesmo com muitas dúvidas, muitas incertezas, e na época também em relação à minha vida, né? E em relação à Luz Dourada, eu conheci apenas as 7 luzes, né? Primordiais, mas eu não tinha muito mais conhecimento sobre a Luz Dourada, né? E lá no íntimo, quando eu recebi o convite, veio um sim muito intenso, muito forte. E eu entendi que ali era o meu caminho, que por ali era o meu caminho. E eu aceitei na hora, né, esse convite. E de lá para cá, eu tenho percebido que a Luz Dourada tem gerado muitos aprendizados positivos na minha vida, né, e tem sido um divisor de águas, né, e eu entrei nessa fase de autoconhecimento através da Luz Dourada. E é isso que tem me ajudado nessa transição, né, para a terceira idade, né? Então, hoje com 62 anos, então isso a Luz Dourada tem me ajudado muito nesse processo. E eu lembro que na época, quando a minha mentora conversou comigo, né, sobre autoconhecimento, ela me perguntou assim, mas quem tu és? Daí eu comecei a dar meu currículo, né? Isso e aquilo, como eu estava acostumada a fazer no meio corporativo, enfim, né? E daí ela disse, tá, mas se nós tirarmos o currículo, os teus diplomas, o teu sobrenome, a tua família, as pessoas que te influenciam, o que resta de ti? Quem é tu? E esse foi um grande choque para mim, porque eu não consegui responder quem eu era. E confesso que eu ainda não sei responder, porque eu ainda estou em processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele acompanha toda a jornada da alma. Mas eu tenho algumas pinceladas, sim, mas não está acabado. E nesse processo de busca de mim mesma, eu aprendi muitas outras coisas frente à minha vida, né? Eu entendi que o divino, ele está dentro de mim e não fora. E para isso eu preciso sempre melhorar a minha versão a cada dia, ser uma melhor Jo a cada dia, para enfrentar situações no meu dia a dia. E não adianta eu ir também lá para frente do meu altar e fazer invocações e orações, alguns dizem, né?
e meditações, isso e aquilo, se eu também não me esforçar para me tornar diferente e me melhorar. Então eu preciso ter atitudes para poder fazer diferente, para mudar algumas coisas que não estão legais em mim, né? Para olhar e entender o meu lado sombra, para trabalhar em mim e me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Entendi que eu preciso realizar mudanças, eu preciso estar atenta ao que está acontecendo ao redor de mim, mas principalmente o que está acontecendo dentro de mim, com as situações que estão postas na minha rotina, no meu dia a dia. Preciso estar muito atenta a isso. E confesso que eu tenho feito um grande esforço, né, para me manter conectada com o momento presente, com o agora, porque é esse momento que ele me conecta também com a minha realidade. Ele faz eu me conectar com a minha realidade e com isso eu conseguir fazer escolhas mais assertivas para situações do meu dia a dia. E é muito interessante que nesse processo eu também preciso estar muito atenta, justamente para mim não acionar o piloto automático do padrão emocional, que é por onde eu derrapo, né? Que eu descarrilo, né? Muitas vezes na questão das minhas emoções, dos meus sentimentos, enfim, né? Eu me descarrilo em relação a algumas atitudes, que é o meu lado sombra, né? Então eu preciso estar muito atenta ao que está acontecendo e ao momento presente para mim poder não acionar esses meus sabotadores. Entendi que tudo que acontece comigo é de responsabilidade exclusiva minha e por isso eu não posso culpar os outros pelo que acontece comigo, né? Porque tudo que eu planto, eu colho. Entendi que não devo achar que eu tenho mais direitos ou vantagens que outros seres, sejam eles seres humanos, animais, vegetais, enfim. Todos os seres merecem respeito. Entendi que todos somos interdependentes uns dos outros, né? Com um exemplo muito simples do nosso dia a dia, por exemplo, quando falta luz, água e internet, então, né? Eu, por exemplo, fico irritada às vezes pela escassez daquele recurso, que para nós é tão automático, né? Eu vou ali no interruptor, ligo, né? Internet eu já tenho direto, né? Água, abro a torneira. Só que quando falta, a gente se dá conta do quanto que isso faz falta na vida da gente, né? E que a gente não se dá conta do tamanho da rede que tem por trás para manter aquele serviço para a gente. E quantas pessoas estão trabalhando para que a gente tenha aquilo à nossa disposição de forma automática e que a gente nem percebe, entre aspas, né? Que a gente está usando o serviço com tantas pessoas envolvidas para trazer ele até a gente. Da mesma forma na questão do alimento, né? O alimento que a gente tem em casa. Quantos seres trabalharam para que aquele alimento chegasse até a nossa mesa, né? Vários seres de vários reinos, né? Que acabam permitindo que esse alimento chegue até a nossa mesa, né? Outros, a estrutura de empresas, enfim, uma série de coisas. A gente não consegue ter a dimensão da quantidade de inter-relações que existem, né? E para que esse alimento chegue até ali. E então eu faço o exercício de pensar como que seria se não tivesse esses alimentos disponíveis, que não tivesse esses serviços disponíveis, né? Como que seria para mim conseguir ter eles,
Eu teria que plantar, eu teria que ter terra, eu teria que cultivar, eu teria que... né? Então, isso mostra o quanto que nós hoje temos uma qualidade de vida por causa dessa interdependência de todos, né? E eu lembro de um exemplo que aconteceu também aqui comigo, de um senhor que traz ovos, né? E eu comecei a agradecer a ele. Eu notei que no início ele estranhava que eu agradecia a ele, né? E tal, e é justamente por um processo meu de dar conta, assim, porque eu lembro de determinados momentos, assim, que há tempos atrás, assim, que eu ia comprar alguma coisa e eu esperava que o vendedor agradecesse, né? Porque eu estava pagando. E aí, justamente por esse processo de entender essa interdependência, essa dependência mútua, que faz a gente pensar que, não, eu preciso também agradecer ele, porque ele está disponibilizando isso para mim, né? Porque senão eu teria que ter as galinhas, cuidar delas. Ele passa a semana toda, o tempo todo cuidando das galinhas, tratando e cuidando da saúde delas, para que eu tenha ovos em casa. Não só eu, né? Todos os clientes dele, enfim, né? E o agradecer é fundamental, né? Para que a gente tenha gratidão por essa grande rede. Entendi também que o meu corpo é um veículo fundamental e fantástico para mim cumprir o meu propósito nesta vida. E aí eu preciso cuidar muito bem dele. Então, há 7 anos eu iniciei um processo de mudanças, né, na minha alimentação. Então, até uma mudança bastante drástica, né, de me tornar vegetariana. E isso é uma escolha diária que eu tenho que fazer, porque durante 50 anos aí mais eu fui carnívora, né, sem contar outras vidas, né, que também não. Então, iniciei esse processo e também há uns 3 anos fiz esse esforço, né, de ir para a academia 3 vezes por semana e fazer pilates também, justamente para trabalhar essa questão corporal e visando a minha saúde física, mental e emocional e a minha mobilidade, né, e flexibilidade, para que eu possa ter autonomia por mais tempo. Então isso está fazendo muita diferença, né? Inclusive melhorou minha autoestima, melhorou meu bem-estar, meu humor, diminuiu minha ansiedade, né? Então isso tem feito muito bem para mim e eu tenho certeza que vai ajudar muito mais na minha longevidade com qualidade de vida. Entendi também que não adianta só ter conhecimento e consciência se a gente não aplicar isso na nossa vida, ou se a gente não compartilhar isso com outras pessoas. E esses aprendizados que eu estou falando, por experiência própria, eles não estão plenamente implementados muitas vezes, porque muitos dependem de um mergulho muito profundo, né, dentro de mim, e que aí os resultados aparecem de forma um pouco mais lenta, né? Mas há uma intenção, uma vontade muito grande de promover essas mudanças que são necessárias, sim. E estes aprendizados também refletem alguns princípios da luz dourada, né, que são a minha bússola no meu dia a dia, para que eu possa me tornar essa pessoa cada dia melhor, né, e cumprir a minha jornada de evolução da minha alma. Para mim, a luz dourada representa a caminhada para dentro de mim mesma, a essência da minha alma. Luz e sabedoria a toda a humanidade.